Olá, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos a um texto bastante conhecido nosso, é a parábola do semeador. Está em Marcos, no capítulo 4, do 1 ao 20. Mas eu não vou fazer a leitura de todo o texto, vou ler apenas os primeiros versos, que vai do 1 até o que vão do 1 até o 9, ok? Então diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, essa parábola ela vai mostrar para nós, e a explicação dela vai ficar muito mais clara, que é o que de fato acontece na nossa vida, no dia a dia, quando vemos a pregação do Evangelho, quando vemos o Evangelho sendo pregado, acolhido, e qual é o resultado que traz para a vida das pessoas. Então, tudo que nós vamos ver aqui na explicação que Jesus dá a esta parábola, nós podemos ver na vida de muitos que nós já vimos, que nós conhecemos. E, de fato, nós vamos continuar observando isso no decorrer das nossas vidas até a volta do nosso Senhor Jesus. É isso, de fato, que acontece quando o Evangelho é pregado, então sempre há um resultado, não é? Ou ele converte, convence, salva, ou não. Então, vamos ver aqui quais os tipos de resultado que o Evangelho, então, causa na vida das pessoas. Vamos lá, então. A primeira explicação da primeira semeadura, a semeadura, então, é semear de fato a palavra. O semeador saiu a semear a palavra de Deus, a pregação do Evangelho do nosso Deus. Então, a primeira semeadura, então ele lançou então a semente e ela caiu à beira do caminho. E aqui na parábola diz que vieram as aves e comeram, ou foram pisadas pelos caminhantes, pelos andantes, pelos viajantes. Então isso significa, ou quer dizer que essa semente, então, ela é comida pelas aves, é levada embora, ou é pisada, amassada pelos viajantes. Então são aqueles que ouvem a palavra, mas não a compreendem. Isso é muito comum. A palavra é pregada e as pessoas não entendem, não é? Não entendem o espírito da palavra, não entendem o que está por trás das palavras, não é? Não entendem o espiritual. O homem natural não compreende o Espírito de Deus, não compreende as coisas de Deus. Está lá em Coríntios, Paulo fala isso em 1 Coríntios. Então isso vai acontecer e vai continuar acontecendo muito. Em segundo lugar, tem aquela outra semente, não é? Que é semeada em solo rochoso, terra cheia de pedras. Ela logo nasce, mas como não tem raiz, vem o sol e logo queima essa planta, não é? Que nasceu dessa semente, e ela morre. Esses são comparados, então, Jesus os compara aos que recebem a palavra com alegria, mas eles não suportam as angústias, os sofrimentos, as perseguições, os escárnios por causa do Evangelho, não é? E logo desistem, vão embora, não frutificam, não permanecem no Evangelho. Conhecemos muitas pessoas assim, que se alegram quando ouvem o Evangelho, levantam a mão, eu aceito Jesus, mas as angústias, as perseguições, os escárnios, enfim, fazem com que eles desistam e larguem e voltem à vida que tinham antes. Em terceiro lugar, tem aquelas sementes, né, que caíram entre os espinhos. Germinam, mas as sementes ou germinam, crescem a planta, mas logo ela é sufocada pelos espinhos. Esses são aqueles que ouvem a palavra, mas eles
eles aderem até a igreja, ao evangelho, mas eles continuam fascinados pelas coisas do mundo, pelas riquezas, por outras ambições, que essas coisas concorrem com o evangelho, concorrem com o cristianismo. Não é? Eles o evangelho, o cristianismo não tem prioridade na vida. Não é? É mais ou menos como que se colocasse o pé num barco do evangelho e um pé no barco do mundo. Eles ficam aí divididos, não levam a sério a vida cristã, o evangelho, enfim, e consequentemente não produzem frutos, não evangelizam, não têm uma vida comprometida, uma vida 100% com Deus, então eles não evangelizam também, não produzem frutos. Mas há um quarto solo, onde cai a boa semente, mas a semente caiu em terra boa. E então essa semente, verdadeiramente essa, germina. Esse bom solo é o solo do coração preparado pelo próprio semeador, o próprio Deus, não é? E então essa semente cai num solo onde essa semente então de fato germina e ela vai produzir, não é? Diz aqui o texto, a 30, a 50 e a 100, ou 30, a 80 e a 100 por um. Falando da agricultura, uma boa produção de uma semente seria 8. Não é? Aqui diz que produz 30, 80 e 100, ou seja, é uma super produção. Então, de fato, essa semente caiu num bom solo, num solo verdadeiro, um cristão, então, verdadeiro, verdadeiramente nascido de novo, regenerado. Este cristão verdadeiramente produz. Então, cabe aqui para nós uma reflexão final. Em qual destes solos da nossa vida caiu a boa semente do semeador? O evangelho, quando foi pregado para nós, caiu em qual solo? Caiu à beira do caminho? Caiu num solo rochoso? Caiu entre os espinhos? Ou caiu na boa terra? Quero crer que caiu em boa terra. E assim vamos produzindo a 30, 80 e a 100 por um. E vamos assim, frutos espirituais, levando o evangelho e semeando também o evangelho a outras e a todas as criaturas. Que Deus assim então nos abençoe, que de fato sejamos o bom solo, aonde caiu a boa semente e aonde ela produz para a glória do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.